Olá, pessoal. Meu nome é João Augusto, eu sou educador financeiro e hoje eu quero falar com você sobre uma coisa bastante interessante que estão circulando nas redes sociais e na imprensa, principalmente, né? A questão é assim, estão se falando em 70 milhões de pessoas endividadas, né? E se a gente pegar esses 70 milhões e verificar, quando eles verificam sobre a ótica da população que realmente está trabalhando, no sentido de trabalhando com carteira assinada, chega-se ao número que é quase a metade da população brasileira estando endividada, tá? E aí, gente, é engraçado, surgem várias narrativas, né? Várias ideias sobre isso. Como é que chegou nisso, né? Como é que esse número cresceu tanto nos últimos anos, né? E aí, não se chega a uma conclusão muito clara, não é? Vamos ter aí vários fatores, né? Claro que taxa de juros muito alta, né? Uma política econômica desculpa, complicada, tira, né, as possibilidades de que a pessoa se financie, né? A gente tem que as pessoas hoje, vamos dizer assim, que têm uma renda mais baixa, elas têm muita dificuldade em se financiarem, né? Financiarem a vida, né? Isso por vários motivos, né? O maior deles é que quando se dá o endividamento bancário ou comercial, digamos assim, a pessoa passa a não ter crédito, né? Pelo Serasa, a inscrição no Serasa, e isso realmente passa a dificultar a vida da pessoa, tá? Mas o que eu queria falar aqui é o seguinte, gente, de quem que é a culpa dessa situação toda, né? Será que é só a questão, e não é muito, né? E não é pouco, na verdade, será que não é, será que é somente a participação dos bancos? Não estou aqui defendendo o banco, mas assim, será que é só política econômica? Será que são só os juros altos? Será que é a inflação, né, que é uma coisa bastante sacrifica muito mais quem ganha menos, né? Será que é só isso, sim? Enfim, isso seria num panorama normal, né? Um panorama normal onde a pessoa não tivesse problemas na vida, vamos dizer assim, outros problemas na vida, tá? Então, assim, eu queria dividir com você o seguinte: eh, essas pessoas que estão endividadas, né? No caso, se você está também, se você se inclui, é que a culpa não é sua, né? Eu tenho certeza que ninguém quer se endividar voluntariamente, né? As pessoas querem cada vez mais ter conforto, acesso a produtos, né? E isso precisa de renda e precisa de estar com o nome limpo, né? Ter o crédito aberto, né? E aí entra as taxas mais baixas para o crédito, né? Mas vamos lá, vamos ver, vamos tentar então ver em que situação estão as pessoas que fazem a maior parte desses endividados que estão hoje nas estatísticas, tá? Então, assim, primeiro ponto, né? Primeiro fator é o desemprego, tá? João, mas as pessoas, eu li que agora a gente tem uma quase que pleno emprego, está todo mundo trabalhando. Bom, eu não sei aonde se viu isso, né? Porque fora dos números a gente vê situações bastante complicadas, né? Pessoas que estão subempregadas, né? Principalmente aquelas que não tiveram oportunidade de acesso à qualificação, tá? Que formam aí uma mão de obra que hoje não é tão barata, né? Que antes se chamava, olha, mão de obra barata, que eram os serviços mais,
mais usados, né? E eram muito pouco remunerados, como um pedreiro, um profissional de serviços, né? Um encanador e tal. Isso era barato. Hoje não é mais, né? Devido a outra história, que aí são outros 500, mas são pessoas que estão subempregadas, né? A pessoa perdeu o emprego, a pandemia esteve aí, nós não podemos esquecer dela, né? E a pandemia pegou o Brasil numa situação em que não estava tudo bem. Vamos falar a verdade. Não estava tudo bem, tá? A gente já vinha aí numa subida das taxas de juros, né? Estava no ritmo de subida, tá? Mas a pandemia chegou e falou, olha, bagunçou muito mais a situação, né? Em que pese, né? Em que pese a situação infeliz de pessoas morrendo, né? Que foi uma tragédia que, particularmente, eu nunca tinha visto na minha vida, né? Que eram pessoas morrendo, sabe? Com números alarmantes, né? E sem poder fazer quase que nada, né? Devido a que ninguém se preparou para isso, né? Foi uma questão muito aí quase que de destino somado a incompetências, tá certo? Mas essa não é a questão, é assim, o desemprego cresceu muito na questão da pandemia. E eu vou te falar, o que que aconteceu na pandemia? Mesmo que você fale, não, mas a pessoa não correu atrás, mas não tinha como correr, né? Foram 2 anos aí, bastante de isolamento social, né? E não tinha essa história de a pessoa, eu vou ficar saindo para procurar emprego e tudo mais. Não, enfim, ela estava sob risco de vida, né? A gente estava sob risco de morte, na verdade, né? Se quisesse aí continuar vivendo normalmente, né? Você pegar um ônibus, pegar um metrô, a cada a cada vez que você fazia isso, você estava colocando a sua vida em risco, né? Então, a perda de renda, ela foi muito forte na pandemia. Quem conseguiu segurar o emprego teve uma renda achatada, porque os seus empregadores também não tinham aí as condições normais de funcionamento, de intercâmbio entre os produtos e tudo mais, venda, né? Compra e venda. Então, eles caíram, teve uma baixa de arrecadação, vamos dizer assim, e aí essa baixa estourou do lado mais fraco, que foi desemprego quase que em massa, né? E quem conseguiu algum acordo, alguma situação, tinha que aceitar situações piores, né? Financeiramente de trabalho, tá? Então, assim, né? Vamos pegar lá os 70 milhões, vamos entender o que tem lá dentro. Então, lá estão as pessoas que ou estão desempregadas hoje, ou estão subempregadas, né? Fazendo uma linguagem popular brasileira, né? Fazendo bicos, né? Aí vai uma situação onde muito se adaptou a isso, né? Então, assim, hoje eu sou freelance, né, tal. Beleza, mas o freelance é o bico de antigamente, na verdade, quase, né? E, e muita gente não pôde retornar depois de fazer os bicos, tá? Muita gente não pôde retornar ao mundo normal, vamos dizer assim, das relações de trabalho, depois que ficou aí 2 anos, né, fazendo bicos, tá? As informações que chegam dão conta de que a quase totalidade das pessoas que perderam emprego em carteira hoje já tem esse emprego de volta. Isso é um dado importante, né? Mas de que forma, né? Ganhando menos, tá? Ganhando bem menos, né? Aceitando ganhar bem menos por conta disso, para sobreviver, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto onde as pessoas do Brasil, esse número, explica um pouco esse número dos 70 milhões, tá? Uma outra questão que também está ligada, né, à pandemia, mas que já existia, né? É que o brasileiro sempre, não só o brasileiro, mas nós só estamos falando de nós agora, né? Assim, muito endividamento por conta de doenças, certo? Então, assim, o acesso à saúde bastante
ruim, vamos dizer, vamos classificar assim, apesar que melhorou um pouco, mas não é o suficiente, né? E aí doença inclui também as condições de alimentação, né? Condições de acesso a proteínas, né? Carne e tal, e a baixa renda, né? A renda ficando baixa não realmente limita esses acessos, certo? Isso compromete a saúde, das pessoas, levando a várias doenças, né? E essas doenças não sendo, devidamente tratadas por conta de falta de acesso a esses tratamentos, realmente cria uma situação onde a pessoa, digamos assim, ela se incapacita para trabalhar, né? Ou fica dificultada a situação de trabalho, né? E aí veio a pandemia, né? Então a doença que já era um fator de desemprego bastante forte ficou então muito ampliado, né? Pessoas morreram, infelizmente, tá? Pessoas que eram, grande parte eram as pessoas que mantinham a família, ou pelo menos a maior parte da manutenção era demandada dela, né? Ela que fazia. E aí essa pessoa falece, né? O que que faz então, né? O que que faz então? As demais pessoas que dependiam dessa renda maior, vamos dizer assim, da figura da viga mestra aí da casa, né? Ela, elas ficam sem amparo, tá? Elas ficam sem amparo e se falasse, olha, tá bom, infelizmente morreu a pessoa, pai, ou enfim, ou a mãe, em muitos casos, né, que sustentava determinado número de filhos, então esses filhos vão ter que trabalhar, né? E aí, cadê o emprego, né? Durante a pandemia, cadê o emprego? Então aí vai para o subemprego, não consegue, com o subemprego, ganhando menos, não consegue se qualificar, tá? Não adianta falar que as pessoas não estudam porque elas não querem, isso é uma figura de linguagem, é uma fala, uma narrativa muito feia, né? Assim, muito irresponsável, né? Desculpa. E então a doença vai ser aí o segundo fator, né, responsável por esse estado de coisas, tá? Isso é bastante difícil a gente, né, aceitar, porque eu creio que todo mundo queria que todo mundo queria que todo mundo, né, estivesse trabalhando e ganhando bem, ganhando um salário digno, né, para que se mantivesse, ou que estivesse, se não ganhando salário, tivesse numa situação de produção qualquer, enfim, né, se a pessoa fabrica seus próprios produtos, né, ou se trabalha em comércio, pequeno comércio e tudo mais, comércio até individual, que essa pessoa tivesse as condições todas, né, de ter, né, a dignidade, né, e saúde, né, principalmente, né, que no Brasil nós somos muito vulneráveis a esse estado de coisas de falta de saúde, e ficou claro na questão da pandemia, né? E um outro detalhe que também as pessoas, que a gente não fala muito, né, que até assim é uma coisa, o pessoal fala, não acontece, né, isso é detalhe, né, mas não é um detalhe, tá? É assim, o orçamento da família, das famílias brasileiras, geralmente, digo, geralmente não quer dizer o todo, tá? Mas geralmente eles estão formados assim, tem um pai, certo? E uma mãe que trabalham, né? Desse trabalho, pagam os estudos dos filhos, tá certo? Pagam a alimentação, pagam os custos que são altos, como saúde, transporte, enfim, aquele orçamento padrão que a gente já conhece, né? E aí tem vários itens mais caros, alimentação, enfim, que a gente pode considerar, né? Cada vez mais alto, enfim, a gente vê isso, né?
Mas um detalhe que existe, né, que não é um detalhe, é uma realidade difícil, e se a gente for ver números, isso não é pequeno, né, que não dá para mensurar, porque tem muitas situações informais, vamos dizer assim, né, que não são registradas, mas é a separação, né, é a separação. Casal, seja ele de qualquer forma que está montado, configurado, são duas pessoas, né, pelo menos, né, e essas duas pessoas sustentam outras pessoas ou se sustentam também, tá? Não tenho filhos, então, de repente, se sustentam, mas dividem os planos, as ações, né, as decisões financeiras que tomam. E quando ocorre a separação, o que acontece? Isso passa por metade, né? Assim, você, digamos que o casal, tá? Tem lá um número onde esse número ele é partilhado, claro, né, esse total de valores, e são feitos projetos, né? Eu vou comprar casa, eu vou investir na educação, formação própria dos filhos e tal, que é uma situação que deveria ser comum, né? Bastante comum, mas não é. E aí a questão da separação, ela entra também nessa estatística, tá? Porque quando a pessoa se separa, da questão da legislação brasileira, inclusive, né, tem a questão de que se divide, né, o patrimônio, e está correto, né? Divide o patrimônio ao meio. Mas e aí, quem está preparado para uma coisa dessa? Né? Quem está preparado para, enfim, em curto espaço de tempo, ter que seguir sozinho, né? Enquanto tinha planejado tudo de uma forma conjunta com outra pessoa, né? Então aí vem várias dificuldades, assim, tem a questão de dividir os bens, né? E não sai ninguém ganhando nessa história, né? É, digamos, tem uma casa só. Aí ou vai vender, ou vai, de repente, judicialmente fica para a mãe, se tiver filhos, se não tiver, vai ter que vendê-la. A tensão emocional nesse momento faz com que se venda barato, né? Tem muita gente até que se aproveita disso no mercado imobiliário, tá? Ficam meio que hackeando as pessoas que estão na situação de separação para oferecer valores menores, mas é outra história. Enfim, vai embora a casa, né? Vamos dizer assim, para um dos dois, pelo menos, vai. As prestações que estavam vigentes, elas não são mais divididas, né? Então, digamos que cada um, a pessoa já está num nível mais médio, cada um tem o seu carro financiado, né? Como é o comum, financiado. E aí, geralmente faz um financiamento de longo prazo, né? Pelo menos de 3, 5 anos, e acontece no meio disso uma separação, tá? Aí a pessoa fica, poxa vida, aquele valor que representava, frente ao total que a gente tinha, representava, por exemplo, 10%, né? Para um só ele passa a representar 20%, tá? Aquele custo de moradia que se tinha, olha, digamos, pagava aluguel, se for o caso, tá? Na verdade, como é a maior parte dos casos, né? Corrigindo. Então, aquele aluguel que era, digamos, R$ 2.000, dividido por dois era um, né? E agora, né, se não tem essa casa, os dois vão ter que morar de aluguel, tá certo? E aí, nessa moradia de aluguel, cada um vai passar a pagar 2.000, percebe? Então, assim, não, economicamente, né? Isso também é uma causa de muita perda de renda, né? E, e a reposição, ela é bem demorada, né? Bom, desses três casos, assim, o que acontece? Qual a primeira solução, vamos dizer assim? Qual a primeira atitude a se tomar, né? Infelizmente, é procurar crédito, forçar o crédito, né? Ou seja, aceitar altas taxas de juros,
né? Fazer vários empréstimos ao mesmo tempo, né? É, enfim, pegar dinheiro emprestado com parentes, enfim, fazer de tudo, vender coisas que são muito específicas, né? Ah, vai vender o carro, e de repente, mas o carro poderia ser um meio de trabalho. Ah, vai vender isso, vender aquilo, enfim, né? Esse esfacelamento, ele vai direto pro endividamento, tá? E tanto no desemprego, como na doença, ou como numa separação, a perda vamos dizer assim, a urgência de dinheiro se torna muito grande, né? E a reposição, e assim, é uma coisa que quase não se repõe, na verdade, demora muito tempo, né? E como bancar esse tempo até as coisas normalizarem, né? Fazendo dívidas, gente, não tem outro jeito, né? Porque são coisas que são inesperadas, né? Desemprego, doença, separação, são coisas inesperadas, vamos falar claro, né? Porque não depende muito da gente, né? A doença, enfim, sim, né? Nem se fala, tal. O que a gente pode fazer, se tiver as condições, é fazer um plano de saúde razoável, que também é muito caro, né, gente? Vamos falar sério, né? Quanto ao desemprego, não tem uma... Hoje, com a tecnologia, as empresas perdem participação de mercado, elas passam a arrecadar menos, muitas delas, né? Bem seu faturamento cair e começam a cortar as pessoas. Quem sofre primeiro é quem é o empregado, e principalmente o empregado que está muito lá embaixo, né? Muito lá embaixo, porque aquele que está lá em cima, de repente, já tem uma certa segurança e tal, já construiu algumas coisas, e o desemprego para ele não pega tanto, mas são coisas, são parcelas menores, né? E aí vem aquela história de todo mundo falar mal dos endividados, tá? Falar mal, falar, olha, poxa vida, como é que essas pessoas, 70 milhões de pessoas, não têm vergonha na cara de estar em situações assim, né? Vocês já ouviram isso em algum lugar, gente? Já viram essa coisa? Olha, isso é falta de vontade de trabalhar, isso é falta de iniciativa, isso é falta de, enfim, é preguiça, né? É preguiça e tudo mais. E esquecem desses fatores que são que as pessoas passam, né, gente? E muitas delas passam pelos três em algum momento da vida, sabe? E você esperar que essa pessoa, digamos a pessoa que passou por essas três situações, nessas três situações saiu quebrado, tá? E esperar que essa pessoa tenha se recuperado em pouco tempo, né? Em pouco tempo, né? Isso é quase impossível, né? Sem uma ajuda, sem uma novidade, né? Uma nova forma de fazer as coisas, tá? E sem também, né? Uma ajuda externa, vamos dizer assim, né? Uma ajuda, eu digo do governo, mas do social todo, né? Em estar resolvendo esses problemas, ajudando essas pessoas, tá? E aí, então, eu queria realmente tranquilizar, né? Não é possível tranquilizar a pessoa que está endividada, tá? Mas, assim, saiba que é, não é culpa sua, né? Não é culpa sua. Foram contingências, foram coisas que não eram esperadas, que aconteceram, muitas permanecem até agora, e que te impedem de retomar seu plano normal de vida, tá? Porque não foi possível você se manter depois desses passos, desses acontecimentos, se manter sem se endividar, certo? Então não tem, que nem a gente às vezes, quando vai conversar com a pessoa tem muita dificuldade de falar qual que é a dívida total, né? Como que é isso? É um processo um pouquinho dolorido para a pessoa, né? Então ela só fala, olha, eu estou devendo a casa, né? Tá.
E, e isso é a primeira queixa, né? Só que aí você observa que junto a isso tem muitas outras dívidas, tá? Muitas outras dívidas que fazem parte de um todo, né? E muitos, tá? Dos brasileiros, infelizmente, quando você coloca a renda, a pessoa tem, frente às dívidas, essa pessoa não vê saída, né? A pessoa não enxerga uma saída, tá? Apesar de negociações e tudo mais e tal, né? A pessoa não enxerga esse horizonte, certo? E também, assim, eu estou aqui para falar que existe esse horizonte, né? Existe esse horizonte de reconstrução, vamos dizer assim, de recomeço de uma vida financeira mais saudável, tá? Que é a gente fazer todo um trabalho, mas assim, a dívida é aquele negócio assim, ela vem muito rápido e para ir embora ela demora, né? Uma coisa que uma dívida que você contraiu, né? Digamos, um cartão de crédito, né? Você deixou de pagar a fatura ali, é, e aí foi rápido, né? Assim, ela cresce muito rápido. E aí, se você não conseguir fazer isso girar no mês seguinte, você meio que perde as rédeas disso, né? Porque fazem dessa forma, né? Você perde a rédea disso, isso aumenta assim muito, né? E aí se você for pagar, você não fica carente demais em outros setores e tal, então fica difícil enxergar esse horizonte. Mas eu quero dizer para você que existe aí agora esse horizonte, né? Essa situação, se você realmente quer pagar as suas dívidas e voltar, ter uma vida mais plena, mais tranquila, com crédito para fazer as suas coisas, né? E tocar a vida para frente, tá bom? Então, essas soluções, essas alternativas que existem, né? E essas estratégias de como vamos abordar essas dívidas e tal para resolvê-las é que a gente vai estar vendo, né? Em outros vídeos, tá? Por enquanto, eu só te digo o seguinte: não é sua culpa, né? Tira essa coisa da sua frente, porque se você for ver, volta lá um pouquinho, quando começou essa dívida, veja a situação como que era, né? Em muito, mas muito, muito, muito dos casos não poderia ser diferente, né? Ou seja, você fez o que tinha que ser feito naquele momento. Prejudicial para ti, só que agora tem um caminho para poder recomeçar e, enfim, voltar a viver, né? Porque o endividado não vive, vamos falar sério. Eu já passei por endividamentos fortes no passado, tá? E realmente a gente não vive. A gente meio que vegeta ali, né? Num mundo de carência muito grande, num mundo de dignidade, autoestima muito baixa, né? Numa situação que vulnerável a doenças, vulnerável à instabilidade emocional, que é muito, muito presente nesse período. Enfim, e isso tudo deteriora a gente, né? Faz a gente menos feliz, menos esperançoso com as coisas, com o mundo, ter de sonhos, projetos, às vezes nem tão grandes, mas que de repente não dá para fazer, né? Então é isso, tá? Fica tranquilo, nesse ponto que, se eu for analisar sua dívida, eu vou ver que não foi sua culpa sua, com toda certeza, tá bom? Alguma circunstância externa houve onde você teve que decidir fazer isso. A decisão foi sua, mas as forças eram contrárias a você naquele momento, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso, tá? Espero ter contribuído de alguma forma para que você se veja de uma forma mais inteira dentro desse processo todo, tá? E que você procure as soluções, né? E para isso a gente vai estar
colocando conteúdos, enfim, discutir esse assunto, se você estiver aí disposto a mudar esse panorama, tá bom? Se você gostou desse vídeo, então, aquela ladainha, né? Dá um like, se inscreve no canal e se você não tem dívidas, se você é um abençoado, nesse sentido, hoje, né? Por seu mérito, fique bem claro, né? Mas se você tem alguém assim que você conhece, né, compartilhe esse vídeo com ele, com ela, tá? Tenho certeza que quem está nessa situação precisa ouvir algumas palavras mais esperançosas, tá ok? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Vamos juntos, tá ok? A jornada é longa, tá? Mas no final vai dar tudo certo, ok? Então tá bom. Muito obrigado e até o próximo vídeo.